Israel, país do Oriente Médio que está localizado em uma das regiões mais conflituosas do mundo, devido às diversidades religiosas e políticas entre os povos que habitam a região. Mas, mesmo assim, o país alcançou um grande crescimento econômico, em que hoje um israelense médio recebe cerca de 51 mil dólares per capita, sendo maior do que países como Reino Unido, França e Japão. Mas como podemos pensar que uma região extremamente pobre em recursos naturais, em uma área menor que o estado de Sergipe, se envolvendo em diversos conflitos, iria alcançar o autodesenvolvimento? É isso que vamos ver neste vídeo. E para entendermos esse caso, teremos que voltar no início do século XX, quando a região ainda era tomada pelos povos árabes palestinos. E como esse período foi marcado pelo crescimento antissemitista, em razão disso, nessa mesma época o movimento sionista, que defendia a fundação de um Estado judaico na Palestina, se tornou cada vez mais forte. E por conta da pressão internacional após a morte de milhares de judeus durante a Segunda Guerra Mundial e o crescimento da imigração judaica, principalmente após o Holocausto, fez com que em 1947 a ONU reconhecesse a divisão do Estado da Palestina, onde 51% fosse judaica e 49% fosse palestina. E como consequência disso, devido à insatisfação por terem ficado com menos território que os judeus, fez com que após essa decisão, os árabes entrassem em um conflito contra as forças sionistas. Porém, os judeus conseguem assegurar em pleno controle sobre seu território. E como contrapartida, os judeus avançaram e ocuparam também parte do território palestino. E após isso, no dia 14 de maio de 1948, é proclamada oficialmente a independência de Israel. E no dia seguinte, deu-se início à Guerra Árabe-Israelense, onde o país foi invadido por tropas de territórios vizinhos. Mas mesmo com uma grande desvantagem em números militares, eles venceram a guerra e tomaram territórios chaves como a Galileia, a costa palestina e uma faixa de terra ligando a região costeira à zona ocidental de Jerusalém. E com o fim do conflito em 1949, foi assinado um cessar-fogo, onde áreas conquistadas fossem permanentemente sob controle de Israel, com isso, a expulsão de milhares de palestinos sobre o território judaico. Mas após esse conflito, o país entrou em um alto desenvolvimento econômico, pois no período entre 1950 a 1968, seu PIB estava com um crescimento de 9,7% ao ano, devido à imigração, ajuda externa e à indústria bélica. Mas esse sucesso só foi até o ano de 1973, pois após a Guerra Yom Kippur, entre a União de Nações Árabes contra Israel, o país passou por uma forte crise econômica, atingindo a hiperinflação e o aprofundamento de reformas para o mercado. Com isso, Israel percebeu que necessitava de mudanças para mudar sua economia, e por conta desses fatores, o governo diminuiu os gastos públicos, programas de privatizações e o controle de preços e salários, e além da abertura completa da conta de capitais, uma iniciativa fundamental para mudar toda a concepção do setor de negócios, o que fez Israel aproveitar a globalização mundial. E após isso, Israel seguiu o rumo à prosperidade, e para continuar nesse rumo, no início da década de 1990, foi criado o projeto IOSMA, com o objetivo de aumentar o setor privado e atrair investimentos estrangeiros, com coberturas de até 80% do risco assumido, além de incentivos fiscais e a inserção de capital de fundos governamentais. Devido a isso, a economia israelense entrou em um crescimento impressionante, em que seu investimento anual capital saltou de 58 milhões de dólares em 1991 para 3,3 bilhões de dólares nos anos 2000, e com uma receita em tecnologia saltando de 1,6 bilhões para 12 bilhões de dólares nesse mesmo período. Isso influenciou muito o desenvolvimento no setor tecnológico do país, fazendo com que Israel
se tornasse o quarto melhor país para a criação de startups, o que faz a Silicon Valley, uma área de alta concentração de indústrias tecnológicas no país, ser a segunda maior do mundo, apenas atrás do Vale do Silício. Assim, Israel se tornou o país com maior número de startups per capita, sendo de uma startup a cada 1.500 habitantes. E por conta do seu alto desenvolvimento no setor, faz com que atualmente mais de 300 empresas multinacionais possuem centros de pesquisa no país, incluindo a Microsoft, Google e a Apple. E além disso, o governo auxilia as startups através de programas de incubadoras de tecnologias, sendo atualmente mais de 25 em todo o país, oferecendo financiamentos governamentais de até 85% dos custos do projeto de estágio inicial por 2 anos, sendo fundamental para minimizar o risco para investidores. Mas este benefício não é só para empresas nacionais, dado que a lei do investimento permite que haja taxa reduzida de impostos a companhias internacionais, além de bolsas de emprego em centros de pesquisa e desenvolvimento. E além do investimento estatal, Israel atrai investidores do mundo todo, tendo mais de 150 fundos de venture capital em operação no país. Mas o rápido desenvolvimento da nação nesse setor é porque os jovens israelenses, durante o alistamento militar obrigatório, passam por uma formação técnica avançada. Por isso, não é incomum encontrar CEOs de grandes empresas que começaram suas carreiras após saírem do exército. E entrando no setor militar, como Israel desde 1948 participou de 8 guerras oficiais, fez com que o governo investisse intensamente em inovações para aprimorar o seu exército, sendo ainda hoje o país que mais gasta em defesa per capita e o 15º com maior gasto militar anual do planeta. E além disso, o serviço militar é obrigatório, onde todos os jovens ingressam automaticamente após se formarem. E em muitos países, como o Brasil, fazer parte do exército é visto como algo ruim, pelo fato de ser considerado um atraso na formação acadêmica. Mas em Israel, isso é bem diferente, uma vez que esse setor traz excelentes contribuições à segurança nacional. Porém, se você pensa que uma guerra hoje em dia é um monte de soldados correndo em um campo de batalha, em Israel não é assim, já que hoje a maioria de seus esforços são concentrados em inteligências tecnológicas. E por consequência disso, 80% das pessoas que contribuem nas forças de defesa de Israel trabalham em back-office, interagindo com softwares e hardwares, sendo assim, bem longe do campo de batalha. No entanto, é importante lembrar que o exército conta com um forte apoio de seu governo, além de que o país possui boas relações com os Estados Unidos, o que faz as duas nações desenvolverem cada vez mais melhores tecnologias para combate. E por conta desses fatores e por diversas tensões que ocorrem frequentemente na região, faz com que Israel se tornasse um verdadeiro centro de inovação tecnológica. Mas mesmo sendo um país consideravelmente novo e localizado em uma das regiões mais tensas do mundo, Israel conseguiu se organizar de modo que esses motivos não impedissem o seu desenvolvimento. Com isso, o país do Oriente Médio ficou conhecido por ser o berço de grandes empresas de tecnologia como o Waze, Wix e Viber. Porém, um grande propulsor que impulsionou o seu desenvolvimento foi o próprio investimento no setor, pois Israel investe cerca de 5% do seu PIB em pesquisa e desenvolvimento de inovação, sendo mais que o dobro da média dos outros países integrantes da OCDE. E esse alto investimento é o que permite com que grandes universidades em seu país se tornarem referências mundiais. E uma das mais famosas, a Universidade de Tel Aviv, possui 30 mil alunos estudando em 9 faculdades, 29 escolas e 98 departamentos. Com isso, a educação superior também se tornou extremamente relevante no grande número de startups da região,
e com a maior taxa per capita de engenheiros do mundo, faz com que a força de trabalho seja altamente qualificada. E apesar de sua geografia ter feito 62% de seu território deserto, o país precisou desenvolver o seu setor agrícola, em razão de sua péssima relação com os países vizinhos e a alta imigração. Todavia, a situação encontrada para driblar esses desafios foi o investimento em tecnologias em reutilização da água devido ao seu clima, além do país se tornar uma referência em sementes híbridas com alta durabilidade, resistentes a doenças e adequadas a variações climáticas. Contudo, cerca de 40% das estufas europeias já utilizam sementes israelenses, e com tecnologias de drones que colhem frutas do pé na hora certa, além de softwares que fornecem dados em tempo real sobre a polinização das colmeias, e o uso de satélites para saber quanto e onde irrigar a lavoura. Com isso, o país investe mais de 670 milhões de dólares no desenvolvimento de tecnologias nesse setor. E ainda não podemos esquecer que o turismo em Israel é extremamente importante, pois como é um país histórico, incluindo em grandes religiões, faz com que a nação tenha uma média anual de 4,5 milhões de turistas todos os anos, com um faturamento de mais de 6,6 bilhões de dólares. Contudo, mesmo Israel sendo um país pobre em recursos naturais, escassez de água e o clima árido, a nação conseguiu um desenvolvimento impressionante, sendo um dos mais influentes em diversos setores da economia. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no nosso canal e comentar sugestões para próximos vídeos. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima!